Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o movimento uniforme. Não deixa de olhar a descrição, porque na descrição vai haver outros vídeos sobre o movimento uniforme, exercícios, é muito importante dar uma olhada. Compartilha com seus amigos, nos grupos da sala, para poder me ajudar um pouquinho. Bom, vamos lá. No movimento uniforme tem duas fórmulas muito importantes. A da posição, que a posição é posição inicial mais velocidade vezes o tempo, e a da velocidade, que velocidade é variação de posição dividido por variação do tempo. Bom, essa fórmula da velocidade é muito simples. Quando você está em um automóvel, quando você está em qualquer meio de transporte, você fica sabendo que a velocidade está 50 km por hora. Quando alguém fala 50 km por hora, você sabe que é velocidade. Então você sabe que quilômetro por hora é velocidade. Quilômetro é unidade de comprimento. Hora é tempo. Então você sabe que a velocidade é uma variação da posição, ou seja, um comprimento dividido por um tempo. Aí vai poder ser quilômetro por hora ou metro por segundo, são as duas mais usuais. E você tem também a fórmula que fala da posição, que a posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. No colegial tinha uma fórmula que ajudava muita gente, que era uma frase que ajudava muita gente, que era o sosovete. Tem gente que conseguia decorar essa fórmula assim. Se você não quiser decorar pela frase, nem precisa. Você concorda comigo que a posição vai depender da posição inicial, ou seja, a posição vai depender de onde eu parti, mais a velocidade com que eu estou andando e o tempo que eu estou andando. Então é isso, a posição vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. O que você tem que ficar muito esperto com essas fórmulas é com as unidades. A posição, ela costuma ser dada em duas unidades, em metro e em quilômetro. Essas são as unidades mais comuns de posição no vestibular. A velocidade em metro por segundo ou quilômetro por hora. O tempo em segundo ou hora. O que você tem que ficar ligado é para sempre estar usando as unidades certas. O que quer dizer unidades certas? Se você tiver com velocidade em metro por segundo, a sua posição tem que estar em metro. E o seu tempo tem que estar em segundo. Caso a sua velocidade esteja em quilômetro por hora, a sua posição tem que estar em quilômetro e o seu tempo tem que estar em hora. Isso daqui você sempre tem que respeitar. Bom, agora vamos saber então transformar. Porque, por exemplo, se ele te dá uma unidade em quilômetro, você vai precisar usar em metro ou vice-versa. 1000 metros é igual a 1 quilômetro. 3.600 segundos é igual a 1 hora. E a velocidade, mais fica didático, que todo mundo está usando, é o seguinte. De metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Se você for de quilômetro para metro por segundo, você divide por 3,6. Vamos falar agora dos gráficos do movimento uniforme. O que fala da posição com o tempo e o da velocidade com o tempo. A velocidade não muda ao decorrer do tempo. A velocidade é constante. Então, você vai ter uma reta paralela ao tempo. Se a velocidade for positiva, ela vai estar paralela ao tempo, acima do eixo do tempo. Aqui, a velocidade é positiva. Caso a velocidade seja negativa, ela vai estar abaixo do eixo do tempo. E aqui eu falo que a velocidade é negativa. Agora, o que é uma velocidade negativa? O que é uma velocidade positiva? Bom, então, a velocidade positiva e negativa, como que é isso? Se eu tenho... Aqui eu vou falar que é minha posição 0, aqui eu vou falar que é minha posição 10. Se eu estou indo do 0 para o 10, a minha posição está aumentando. Então aqui a minha velocidade seria dita positiva. Agora, se eu estou indo do 10 para o 0... a minha posição está diminuindo. Aqui é dita que a minha velocidade é negativa. E a posição? A posição é uma reta também. Ela pode ter inclinação positiva ou negativa. Uma reta com inclinação positiva seria mais ou menos isso. Então essa reta aqui tem inclinação positiva. E uma reta com inclinação negativa seria mais ou menos isso. E quando é que eu sei que a reta tem inclinação positiva ou inclinação negativa? Se a reta tem inclinação positiva, a velocidade é maior do que zero. Se a reta tem inclinação negativa, a velocidade é menor do que zero. Você já consegue perceber o porquê?
Bom, vamos falar... Aqui é a posição inicial, né? Tempo zero, posição inicial. Vamos falar que aqui a posição inicial é de 10. Vamos falar que aqui ele chegou em 15 e aqui em 5. Repara que ao longo do tempo a posição foi de 10 para 15 nesse exemplo. Então, a posição aumentou, velocidade positiva. Aqui foi de 10 a 5. Então, a posição diminuiu, velocidade dita negativa. Não deixe então de olhar a descrição, dá o like se você gostou e até a próxima.